Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje na nossa videoaula a gente vai criar 4 tabelas no MySQL. Essas 4 tabelas, né, com relacionamentos, né, de um para muitos, de muitos para muitos, como aqui na tabela matrículas, né, que é uma tabela associativa só entre alunos e cursos, né, e uma chave estrangeira aqui em cursos do professor. Então, nós iremos criar essas 4 tabelas e ao final da criação dessas 4 tabelas a gente vai gerar esse diagrama. Então, a gente aqui no nosso Workbench, só para a gente ter uma ideia, então a gente vai ter uma tabela de alunos, uma tabela de cursos, uma tabela de professores, uma tabela de matrículas. Então, a gente vai começar criando o nosso banco, né? Create Database, o nome do nosso banco vai ser Escola. Então, ao final de cada linha, eu procuro, ou eu aperto Ctrl Enter para eu criar criar meu banco, ou você pode utilizar essa opção aqui para executar a linha, o código ou a seleção, tá? E essa outra opção aqui, que é onde estiver o cursor, né, você pode usar ele. Se eu clicar agora, ele vai dizer que database já foi criado, né, no nosso caso. E para eu trabalhar com o meu banco, eu vou selecionar ele. Então, selecionar a tabela escola. E também do mesmo jeito, Ctrl Enter para eu executar. E aí a gente vai começar criando. A primeira tabela que nós iremos criar é a tabela alunos. Então, Create Table alunos. Abre e fecha parênteses aqui. A indentação não é necessária. Você poderia criar tudo numa linha só, ou aqui já na sequência. Eu tenho o costume de dar um tab só por questão de organização, tá? Então, ID aluno, eu vou criar. Esse ID aluno, ele vai ser do tipo int, ele vai numerar automaticamente, tá? Então, eu vou usar o auto-incremente, e ele vai ser chave primária. Então, primary key. E vírgula, e a gente vai para o nosso próximo campo, que é o campo nome, que ele vai ser varchar, tamanho 100, né? Ele vai receber até 100 caracteres. Ele vai ser not null, então ele não pode ficar vazio, né? Sem valores. A gente também vai ter o e-mail. O e-mail vai ser do tipo varchar, tamanho 100. O e-mail, ele vai ser do tipo único. O que quer dizer isso, né? No sistema, não pode ter outro igual. Tá? Então, se eu tenho um e-mail André, underline, alguma coisa, ele é único no sistema. Então, eu tenho que cadastrar isso também na nossa base de dados. E aqui, a gente vai colocar o auto-incremento, ele começa a numerar a partir do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Vai indo. Se você quiser definir uma ordem de sequência, a gente pode colocar aqui auto-incremento, você coloca um igual e define a partir de que número, né? Ou uma sequência, tipo, eu quero aqui, a partir do número 20 ele começa a numerar. Então, aí ele vai lá, 20, depois 21, 22, 23, 24. Ou se você quiser, se é uma matrícula de um aluno, né? Ou a sequência, então, 2025, 001. Aí ele vai 1, 2, 01, 02, 03, né? 2025 e vai indo. O que você definir aqui é a ordem que ele vai ir armazenando. Vou colocar do 10, mais fácil, e executo essa tabela. Ó. Criei tabela, não deu nenhum erro. E eu vou para a minha próxima tabela, que é a tabela do professor. Então, create table, professores. Segue a mesma lógica, tá? ID professor, nome do professor. ID do professor, int, numera automaticamente. Chave primária. A gente tem aqui também o nome do professor, que também é varchar, tá? Tamanho 100, not null no nosso sistema. E eu tenho a especialidade, né? De que área que ele é. De letras, de pedagogia, química, física, essas coisas. Varchar, tamanho 100. Esse aqui, ele pode ir, né? No nosso sistema aqui, ele pode ir em branco, então eu não vou colocar not null. Bom, prosseguindo, a próxima tabela é a tabela de cursos. Create table, cursos. Aí, ID cursos, ID curso, int,
autoincremente, chave primária. Aqui é sossegado, né? E aí nós temos o nome desse curso, pode ser só nome, se você quiser nome, underline curso, que facilita para quem for criar o sistema para programar mesmo, né? Aí também é not null, carga horária desse curso, vai ser int, not null também. E na tabela cursos, a gente tem um relacionamento, tipo, da tabela professor. Quem vai administrar, né? Quem vai lecionar nesse curso? Qual professor? Então, a gente vai ter que criar um campo aqui para ele. Eu tenho o costume de definir as chaves estrangeiras como FK ao final, que aí, para quem for programar, não ficar tão perdido, tá? Então, tá, ID FK aqui, ID professor é chave estrangeira, então, né, underline FK de foreign key. E para a gente criar essa chave estrangeira é bem simples, tá? Você coloca a restrição foreign key, aí aqui dentro vai vir esse campo que eu coloquei aqui, então eu vou colocar aqui dentro e vou informar, olha, faz referência com a tabela, faz referência com a tabela professor, então professores. E na tabela professores, qual é a chave primária dela? ID professor, tá? Se você não definir aqui que é chave primária, se você for criar uma chave estrangeira, vai dar erro, tá? Como não tem relacionamento, tá? Esse relacionamento de chave estrangeira é sempre com a chave primária. E aqui ao final, eu vou colocar on delete, né? Set null. O que quer dizer, né? Esse on delete set null. Se um professor ele for excluído, o curso ele vai manter o campo ID professor, né, com o valor null, tá bom? E aí, vamos criar a nossa tabela. Criado, nós temos a tabela cursos agora. E para nós finalizarmos, a gente vai criar a tabela matrículas. Então, create table matrículas. Nessa tabela, como ela é uma tabela associativa, a gente vai criar uma chave primária para ela, mas todos os outros campos são de chave estrangeira. A única coluna que a gente vai inserir aqui diferente é a data, né, que foi feita essa matrícula. Então, a gente tem aqui o ID matrícula, que é int, autoincremento, chave primária. Aí, depois, nós iremos ter o ID aluno, que é do tipo int. ID aluno int, ID aluno curso int. Esses a gente não vai colocar not null, bom? Que quando for fazer a matrícula, esses campos eles podem ficar nulos, sem problema algum. E a data dessa matrícula, tá? Que é do tipo date. E aqui a gente vai montar as nossas foreign key novamente, bom? Aqui no ID curso, como eu falei, ID aluno e o ID curso, né? Como são chaves estrangeiras, a gente coloca um FK, tá? Só para organização mesmo. Então, aí a gente começa. ID aluno, underline FK aqui, coloco aqui dentro. Faço referência à tabela alunos, a chave primária que nós temos nela, né? Então, vamos pegar aqui, ó, ID aluno. Insiro ela aqui. E ao final, eu vou inserir também on delete cascade. Vou fazer um Ctrl D, que ele copia, tá? A mesma linha de cima, de onde você tiver o cursor. E vou colocar aqui o ID do curso, né? Colocar aqui dentro. Ele faz referência à tabela cursos e a chave primária aqui da nossa tabela curso. O que quer dizer, né? Esse on delete cascade. O on delete cascade, ele vai auxiliar, né? Se a gente for fazer, se o aluno ou o curso ele for excluído, serão todos os dados associados a essa matrícula, eles serão removidos também, tá? Em cascata. Feito as tabelas, nós temos aqui 4 tabelas agora.
tá? Como é que eu sei que tem 4, né? Vou dar um show tables. A gente consegue visualizar aqui, ó, dentro da nossa tabela não, né? Dentro do nosso banco escola, nós temos a tabela alunos, a tabela cursos, a tabela matrículas e professores. Para você conseguir gerar o diagrama, que eu uso sempre é essa opção, Database, Reverse Engineer. E aqui, não mexo em nada, só clico em Next, avanço, ele vai buscar todos os bancos de dados que tem no meu sistema, que no meu caso tem muitos, e aí depois eu seleciono esse banco e vou avançando, tá? Aí, pessoal, ele vai aparecer a seleção dos bancos de dados, você seleciona o banco que você quer gerar o diagrama, aí você avança, Next, ele vai dizer, olha, gerou 4 tabelas, então tá ótimo. E aqui, Next novamente, né, e Finish. Aqui nós temos as nossas tabelas. Aí vocês se organizam do jeito que vocês quiserem. Nosso diagrama, tipo a tabela alunos, tem um relacionamento de 1 para muitos com matrículas, cursos de 1 para muitos com matrículas, e professor, né, de 1 para muitos com curso. Estarei gravando também mais uma videoaula para a gente trabalhar a parte com os dados, né, com a inserção dos dados, a alteração e exclusão, tá bom? Então, numa próxima videoaula eu espero vocês. Um grande abraço.